Pai Senhor Jesus, meus amados irmãos, aula de número 7 sobre as epístolas Paulina. Hoje vamos tratar sobre as cartas do apóstolo Paulo. Nas aulas passadas tratamos sobre algumas particularidades da vida do apóstolo Paulo. Sobre as epístolas Paulinas, é importante a gente anotar, compreender e entender sobre a cronologia das epístolas paulinas. Devemos compreender que os primeiros escritos não são os evangelhos. A gente abre a nossa Bíblia e lá está o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, que são os três evangelhos sinóticos, que têm a mesma ótica. Por exemplo, evangelho sinótico são Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros evangelhos. Sinótico porque se trata de coisas coerentes. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, Pedro vai ditar para Marcos, e Marcos, sobrinho de Barnabé, vai escrever. Primeiro evangelho a ser escrito. E o Mateus e o Dr. Lucas vai escrever o evangelho segundo os relatos de Pedro e de Marcos. Então por isso que se chama evangelho sinótico, porque são da mesma ótica, da mesma expectativa. Por exemplo, a gente vê passagens similares, semelhantes, diferente do evangelho segundo escreveu João, discípulo do amor. Passagens que João escreveu, um relato, por exemplo, a mulher samaritana, o paralítico de Betesda e outros promenores, João 16, a última ceia de uma forma tão predominante escrita por João, é diferente dos evangelhos sinóticos, porque se trata de um contexto escrito para a igreja. O evangelho de João foi escrito para a igreja do Senhor. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E o evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos. E o evangelho segundo escreveu Lucas para os gregos. Então, a cronologia das epístolas é importante a gente compreender dessa forma. A gente olha para a nossa Bíblia e está escrito primeiro os 4 evangelhos, depois Atos dos Apóstolos e depois as cartas de Paulo. Mas naquele século, o primeiro a ser escrito ali não eram os evangelhos, mas sim as cartas do apóstolo Paulo. Assim, os pais da igreja primitiva assim quiseram colocar no livro Cânon e colocaram dessa forma, atribuindo, colocando os evangelhos, depois o livro histórico da igreja, Atos dos Apóstolos e as cartas do apóstolo Paulo. Mas isso não muda nada, não interfere nada na revelação divina. Mas todavia é importante a gente compreender que primeiro foi as cartas de Paulo a ser escrito e depois de muitos anos os evangelhos foi colocado no cânon das escrituras sagradas. Irmão Marco, mas na nossa Bíblia, os primeiros livros do Novo Testamento é os evangelhos. Mas não muda, não tem interferência nenhuma. A primeira epístola de Paulo a ser escrita foi a carta de 1 Tessalonicenses, escrita entre o ano 49 e 51, logo no início do período de 18 meses que Paulo estava em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Atos 18, capítulo de número 1 ao versículo 18, foi onde o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta, que vai entrar no cânon, a epístola de Tessalonicenses, a primeira epístola, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Só que hoje a gente vai tratar segundo a cronologia que está o evangelho, que está no Novo Testamento, a Bíblia. A gente vê que a primeira carta que colocaram no cânon do Novo Testamento não é 1 Tessalonicenses que foi escrito, mas sim Romanos. E na verdade, a carta aos Romanos, não que Paulo escreveu aos romanos, mas sim os crentes que viviam em Roma. Então a gente vai tratar sobre essa carta. Também é necessário compreender, como foi dito aqui, que o evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito antes de Mateus, antes de João e antes do Dr. Lucas.
As cartas na época era um meio de comunicação que tinha para saber como estavam os irmãos, onde Paulo plantou igreja, onde Paulo fez as suas viagens missionárias. Paulo ele passou pregando o evangelho nas suas viagens e não era fácil, meus irmãos, para ter comunicação. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele viajou para Coríntio, ele vai ficar ali 18 meses. Então as outras igrejas onde ele foi plantando em outros territórios, para ter comunicação, para pastorear não estando presente, o único meio de comunicação era as cartas que o apóstolo Paulo escrevia. Não tinha redes sociais, não tinha a facilidade que hoje a gente temos. Então a carta era muito importante naquela época. Também é importante ressaltar aqui que não era nada fácil para escrever as cartas. Era caro, o apóstolo Paulo ele precisava de dinheiro para compor as cartas e dinheiro também para mandar alguém para enviar as cartas, alguém esse de confiança. Então não foi fácil para o apóstolo Paulo escrever as cartas, as epístolas paulinas. Ele precisava de alguém de confiança, esse alguém de confiança para levar seguradamente, sem intervir na estrutura da carta. Tinha que ser uma pessoa fiel ao apóstolo Paulo. As cartas tinham um significado muito importante também naquele contexto, como a gente já falou, que era o único meio de comunicação à distância. O apóstolo Paulo ele vai lidar, vai pastorear as igrejas através das cartas paulinas. Tinha muitos problemas naquela época nas igrejas, porque é uma nova doutrina que está crescendo e ali o que predominava era algumas seitas, o que predominava ali era a cultura grega, a cultura românica e a cultura judaica. Então podia haver muitas misturas e as igrejas naquela época eram nas casas dos irmãos. A primeira carta que vamos tratar então é a carta de Paulo aos crentes de Roma. Essa carta é a maior carta escrita pelo apóstolo Paulo. O pai da reforma, Martinho Lutero, ele vai dizer que a epístola aos romanos é a mais importante. É a mais importante do Novo Testamento. É interessante que os teólogos vão dizer que a carta aos crentes de Roma é como se fosse o quinto evangelho na expectativa do apóstolo Paulo. Martinho Lutero também vai dizer que não precisava escrever mais nada a não ser as cartas aos romanos, aos crentes de Roma, porque aqui se trata de redenção, de graça, de salvação. Então a carta, de fato, muito importante. Importante ressaltar aqui também nessa aula que Martinho Lutero, o pai da reforma, ele vai se converter através do texto que se encontra aqui em Romanos, que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero ele vai compreender a graça do Senhor Jesus através dos escritos do apóstolo Paulo, e ele foi um pai da reforma muito importante na história do cristianismo. Também o apóstolo Paulo utilizou secretários, emanuense no termo teológico, melhor dizendo. Os emanuenses eram os secretários, os escrivãos na época. E se pergunta, muitas levantam essa tese: as 13 epístolas são de autoria de Paulo ou foram verdadeiramente escritas pelo apóstolo Paulo? Ou será que foi escrito pelos amigos do apóstolo Paulo? São 13 cartas, mas foi Paulo que escreveu? Ou foi seus amigos? Há um grupo de teólogos que afirma que Paulo, como escritor, ele escreveu apenas 6 cartas. As demais cartas foram escritas pelos seus amigos. Há também outro grupo que diz que Paulo escreveu as 13 cartas. Então tem essa vertência teológica. Alguns vão dizer que Paulo escreveu as 13 cartas, outros vão dizer que Paulo escreveu apenas 6 delas. Mas se a gente pegar, se Paulo escreveu 6 cartas,
as outras deuteropaulinas ou pseudo-paulinas escritas por amigos, a gente tem que compreender que muitos teólogos de internet que assistem 10 aulas no YouTube quer tirar a autoria do apóstolo Paulo. Como a gente está num curso Epístola Paulina, é importante você entender isso. As cartas pastoriais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são muito criticadas, pois eles vão dizer que não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Por que não foi o apóstolo Paulo que escreveu? Pois as expressões que são favoritas de Paulo não aparecem em 1 Timóteo, não aparecem em 2 Timóteo, em Tito. Ou seja, eles querem tirar a autoria do escrito que incumbe o apóstolo Paulo sobre as cartas pastoriais. Eles falam que não foi o apóstolo Paulo que escreveu as cartas pastoriais. Por exemplo, em Tito, uma das cartas pastoriais em Tito, depois de 2 Timóteo, no seu capítulo de número 1, versículo 15, Tito, capítulo de número 1, versículo 5, olha o que o Paulo vai dizer. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbíteros, como já te mandei. Então essa expressão aqui que o apóstolo Paulo fala sobre Tito, muitos compreendem que não foi de autoria do apóstolo Paulo, porque essa expressão não se vê nas outras cartas. Só que a gente tem que entender que as outras cartas Paulo vai tratar sobre redenção, sobre justificação e etc. Mas essas cartas pastoriais Paulo vai usar outra maneira de comunicação, até porque são cartas pessoais dele, não são cartas para a igreja, não são cartas como para a igreja de Coríntio, para a igreja de Efésios, são cartas pastoriais. Então logo ele vai mudar suas formas de se expressar, ou seja, é mais pessoal do que doutrinária. Então por isso que Paulo não usa suas expressões favoritas, os temas ou subtemas como redenção, a doutrina da justificação. Paulo não trata sobre isso nas cartas pastoriais. Também de suma importância a gente compreender. Opa, deu um Google aqui. Importante a gente compreender que o apóstolo Paulo, ele tinha amigo que ajudava a escrever as suas cartas, porque escrever, meus irmãos, carta naquela época não era fácil, não tinha o acesso que a gente tem hoje. Então Paulo contava com seus amigos para ajudar, conhecidos emanuenses ou secretários. Os emanuenses ou secretários eram o tipo de pessoa que escrevia aquilo que Paulo ditava, aquilo que Paulo comunicava, eles vão escrever. O tempo de Paulo era outro tempo. Então, para pensar, escrever não era fácil. Hoje a gente tem vários materiais, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Então Paulo ele pensava, raciocinava e verbalizava, e os manuenses o escrevia. A lei vai dizer sobre os emanuenses que o escrivão ele não podia acrescentar nada do começo, nada no meio. A única coisa que era permitido pelo emanuense fazer era colocar o seu nome no final da sua carta, deixando a sua saudação. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo de número 1, no seu versículo de número 12 em diante, olha o que diz, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado,
a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. O apóstolo Paulo está tratando aqui no versículo de número 13, sobre quem o apóstolo Paulo era antes da conversão. Fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que havia de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Deus dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Que coisa linda, né? Paulo está louvando a Deus, esse versículo 17. Olha que Paulo louva o Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala quem ele era antes da conversão. Aí ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo o alcançou. O plano de redenção do Senhor o tornou digno. A misericórdia do Senhor o abraçou. Cristo mostrou sua longanimidade, seu longo ânimo em perdoando o apóstolo Paulo. Aí ele louva no versículo 17. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E muitos vão dizer que Paulo era seco. Muitos vão dizer que o Paulo era difícil de se conviver, um obreiro vazio. Não, meus irmãos, isso é falância. Na verdade, isso é uma falância, porque o apóstolo Paulo é um apóstolo Paulo transformado, cheio de amor para com a igreja do Senhor. Não é verídico isso. O amanuense, então, ele tinha que ser fiel ao escrever esses detalhes. O que era ditado pelo apóstolo Paulo. Paulo fala e o amanuense vai escrever. Paulo está relatando antes da sua conversão no versículo 12, como a gente ressaltou aqui, alcançado pela graça, e de tão alegre que o apóstolo Paulo estava citando isso, comunicando, aí ele louva a Deus, o Deus invisível, o Deus imortal, o Deus todo-poderoso, e o amanuense, ele dita, ele escreve até esse louvor, essa particularidade de louvor ao apóstolo Paulo estar comunicando essa carta. Isso é um exemplo claro que o amanuense não podia intervir nos escritos, mas ser fiel, atuando e falando aquilo que era verbalizado pelo apóstolo Paulo. Outro exemplo dos amanuenses, dos escrivãos, dos secretários, é Romanos, capítulo de número 16. A primeira carta que vamos tratar, Romanos 16. É importante a gente compreender isso. Olha, Romanos 16, versículo 22. E eu, Tércio, que essa carta escrevi, vos saldo no Senhor. Eu, Tércio, essa carta que escrevi, vos saldo no Senhor. Quem que escreveu a carta aos Romanos? Tércio. Quem era Tércio? Amanuense. Então, Tércio que vai escrever. Só que toda vez a gente vai compreender isso melhor, que muitos críticos que tiram a autoria do apóstolo Paulo, esses teólogos de uma teologia fraca, eles tiram a autoria do apóstolo Paulo porque não conhecem esse contexto dos amanuenses. Então eles querem tirar a autoria do apóstolo Paulo. Eles não sabem que os amanuenses eram os que escrevia, era permitido eles dar uma saudação no final. Como o Tércio vai dar uma saudação no final, o Tércio não vai intervir no começo, nem no meio, apenas na sua saudação final. Eu, Tércio,
que essa carta escrevi-vos saldo no Senhor. Quem está ditando é o apóstolo Paulo. Quem escreve é Tércio. A ideia vem de quem está ditando. A ideia vem de quem está verbalizando o que vai ser escrito. Logo, o autor é Paulo. O autor é Paulo, pois as ideias geradas por quem está ditando, quem está verbalizando. Então esses teólogos fracos que não se assentam para aprender, usa versículo isolado para tirar a autoria do apóstolo Paulo. Paulo ele conhecia a lei que os amanuenses não podia escrever no começo nem no meio, mas poderia dar uma saudação no final. Então ele vai permitir Tércio dar sua saudação final. O apóstolo Paulo teve outros amanuenses, como por exemplo, Timóteo foi o amanuense, o secretário, o escrivão do apóstolo Paulo. Silas que teve com Paulo na segunda viagem missionária dele, foi também um amanuense. O apóstolo Paulo, até de Pedro, ele vai escrever, ele predominava bastante o grego e vai dar vida para a epístola do apóstolo Pedro, porque foi Silas que escreveu, mas Pedro que verbalizou. Assim foi também com Paulo. Quem não queria ser amanuense do apóstolo Paulo, não é verdade? Quem não queria ser um escrivão do apóstolo Paulo? Então, a gente compreendemos aqui que Paulo ele usava dos amanuenses. Amanuense, o escrivão, o secretário que escrevia as cartas, mas as ideias vinham do apóstolo Paulo, porque não era fácil pensar e escrever naquela época. Na próxima aula a gente vai tratar sobre o Evangelho, sobre a carta de Paulo para os crentes em Roma. Até mais, Shalom.